Olha aí, né? Quem voltou para mais um vídeo, deixar de ser vagabundo e produzir conteúdo de verdade, né? Trabalhar. E dessa vez com um vídeo muito importante para mim. É um vídeo muito importante para mim, porque nesse vídeo tem o envolvimento do meu personagem preferido deste universo tão grande de ordem paranormal, criado pelo nosso incrível mano aí, o Rafael Lanches, né, mano? Esse desgraçado, maldito, que eu odeio profundamente. Obrigado por tudo que você fez. Bom, esse vídeo, o intuito dele não é falar tudo sobre os personagens, até porque, pô, eu quero muito mais que vocês descubram sobre cada personagem assistindo a obra. É um meu meio de falar, se você não conhece Ordem, por favor. Provavelmente as pessoas que vão assistir esse vídeo, se alguém assistir esse vídeo, eu vou ser sincero. Esse negócio de criar conteúdo não é fácil. Mas se as pessoas que assistirem esse vídeo não conhecerem Ordem e clicaram pela thumbnail, se você não conhece Ordem e clicou pela thumbnail, você é maluco. Vamos ser sinceros aqui, né? Pô, um título nada a ver sobre dois personagens que você nunca ouviu falar na sua vida. Pô, claramente muito chamativo, né? Então, se você não conhece Ordem, por favor, dê uma chance. Não tô pedindo, não tô mandando você assistir, falando, assista, obrigado. Não. Se não é do seu agrado o tipo de conteúdo, a única coisa que eu posso dizer pra meio que ver se acaba meio com esse preconceito de, pô, mano, é um RPG. Pessoa chorando numa mesa porque o dadinho caiu. Pô, não é. É um audiobook, mano. É um audiobook, praticamente é uma história. São pessoas se desenvolvendo, são personagens. Quando você tá imerso em alguma coisa, você não vê ninguém ali. Você vê os personagens. Você imagina a situação com os personagens. Quem tá falando são os personagens. É basicamente isso. Então, né, mano, bora pra esse vídeo aí que tá muito do balacobaco. Eu espero, provavelmente, se eu não tiver feito um trabalho extremamente porco e nojento, o que provavelmente vou, porque faz parte do meu ser fazer coisas porcas e nojentas. Tiago Fritz. O que falar de Tiago Fritz? Esse fumante, cabreiro e fudido. Muito fudido. Em vários sentidos. Da cabeça, fisicamente também. Ele apanhou muito desde da, de todos os acontecimentos. O Thiago é um personagem que aparece desde a primeira temporada, desde aqueles 3 episódios que muita gente pula e assiste resumo, ou simplesmente ignora que existe. Eu acho muito bom. Eu realmente gosto muito de iniciação, porque além de apresentar esses personagens, você já vai pra O Segredo na Floresta, que é a minha temporada preferida, e provavelmente a melhor temporada, na minha opinião. Claro, eu vou deixando bem claro aqui que é minha opinião. Se você não aceita, o problema não é meu. Você já vai pra Segredo na Floresta com uma opinião sobre o personagem mais ou menos construída, e você sabe que é um cara, pô, gente finíssima. Eu assisti Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta, quando eu tava lançando, e ó, fiquei chamando as pessoas de meu querido e minha querida por muito tempo. Muito tempo. Até hoje eu chamo. Não com tanta frequência, mas, pô, um personagem que chegou a moldar minha personalidade, pra vocês terem noção de como esse cara é incrível, tá? Ele tem 33 anos, 1,75 m. Thiago Frix é apresentado para nós como um jornalista. Ele foi introduzido junto com dois personagens, a Elizabeth Weber, interpretada pela Bagi, e o Daniel Hartman, interpretado pelo Luba, né? O primeiro personagem do Luba. E o Thiago Fritz é o primeiro personagem do Hakim, porque, assim como vários players, todo mundo morre e tem que trocar, menos o Tutu, porque o Tutu é incrível e nunca vai morrer. Entendeu, o Rafael Lanches? É. O Thiago Fritz na primeira temporada ele tem uma personalidade bem excêntrica. É um cara mais manipulador, tem o seu jeitinho de falar, ele tem a malemolência da fala. Ele tem as suas maneiras de descobrir informações, assim como o jornalista descobre. Ele tem que ser mais inteligente psicologicamente do que inteligente
investigando. Não é o estilo dele, ele não é um policial, ele não é um detetive, ele é um jornalista. Então, quando o assunto é conversar com as pessoas, ou até mesmo acalmar as pessoas, pode deixar com o Thiago que ele sabe o que fazer. Ele simplesmente vai lançar um relaxa, vai ficar tudo bem, enquanto fuma o seu cigarro, e você vai acreditar. Porque esse homem, ele é incrível. Ele chega em segredo na floresta, depois de alguns acontecimentos importantes da primeira temporada, alguns traumas principalmente. Ele e Elizabeth vêm de lá bem desgastados, e os dois são apresentados a uma nova equipe, a equipe E. E as relações vão se moldando ao tempo, né? Eles passam muito tempo juntos, acabam desenvolvendo um laço além de uma simples equipe, de uma organização de pessoas quebradas psicologicamente que tentam impedir que outras pessoas acabem quebradas do jeito que eles estão. Então, eles viram algo além de uma equipe. Eles são uma família, completamente. São laços muito fortes. E o Thiago cria laços com todos os membros da equipe E, que é apresentaram pra gente, de uma forma diferente e especial para cada um. Eu vou do laço mais raso até provavelmente. Provavelmente não. Até o laço mais profundo da equipe E. O Thiago desenvolveu um laço, um vínculo mais forte com o Arthur de uma maneira bem inusitada. O Arthur tem 28 anos de idade, é um personagem do Guaxinim, e ele é músico. E o Arthur, ele também é fumante. E após os acontecimentos do episódio 5 e episódio 6, o Thiago e o Arthur acabam passando mais momentos juntos nesses lados de desenvolver. São os parceiros de cigarro, como o Arthur fala. Companheiros que às vezes usam esse artifício para relaxar, apesar de não ser muito interessante fazer isso, muitos problemas de saúde, mas é o jeito que os dois se envolveram, é o jeito que os dois criaram um laço mais forte. O Thiago foi o cara que ensinou para Arthur que cicatrizes não devem se esconder. Cicatrizes são marcas de guerra e elas devem ser mostradas com orgulho. E após entender isso, o Arthur até fala uma frase mais parecida. Fala praticamente a mesma frase que o Thiago falou para ele em Segredo na Floresta pro Balu, lá em Calamidade. O Arthur fala praticamente a mesma frase. Com o Joey agora, né? Joey. O Thiago, provavelmente, ele não se via como uma figura paterna pro Joey, mas provavelmente eu acho que o Joey via uma figura paterna no Thiago. As ligações familiares do Joey, especificamente, eram muito fracas. O pai dele não era muito ligado com ele, então ele acabava tendo essa ausência de figura e provavelmente deve ter visto o Thiago dessa maneira em alguns momentos da sua vida, até porque o Thiago foi o cara que salvou a vida dele. O Thiago era o seu mentor, era o cara que ensinava tudo o que ele precisava e, querendo ou não, era o primeiro que estava na frente para proteger o Joe. Ele não deixou o Joe desenhar o símbolo da morte, o símbolo do santo, porque o Joey deveria ser protegido. E ele, como uma figura de liderança da equipe E, tomou a frente e fez esse ato tão marcante por esse universo. Um dos meus episódios preferidos é o episódio 14, justamente por esse fato. Essa construção, esse momento onde o Thiago se mostra o líder da equipe E, que foi dado esse nome naquele momento. A equipe E foi formada oficialmente no episódio 14, apesar dele já ser uma equipe há muito tempo atrás. Então, o Joe tem o Thiago como essa figura paterna, como essa figura de inspiração. E ele leva muito do Thiago para a desconjuração. Essa obsessão por tomar a frente, o primeiro a tomar a porrada. O Joey toma essa postura a mais em desconjuração. Christopher Cohen
Foi a primeira grande figura paterna da equipe até dado momento em que eventos ocorrem e essa postura deve ser repassada. Christopher era um grande amigo de Arnaldo, o pai do Thiago. Eles tinham uma relação mais até porque o Christopher já tinha feito algumas missões com a Ordem há um tempo atrás, apesar de não ser um membro oficial. E quando ele se torna um membro oficial, dada a ironia do destino, mais uma vez ele tem que fazer uma missão ao lado de um Fritz. Desde o momento em que o Christopher chega na equipe, ele já demonstra ver essa grande semelhança que o Thiago tem com o pai dele. Essa semelhança não só física, mas também moral, de querer fazer o certo, de não desistir até que tudo dê certo, até que o bem vença o mal, se pode se dizer assim, até porque nessa época ainda podia ser se visto como bem e mal, mas depois vira outra coisa. É mais um lado e o outro lado. Christopher, em seus últimos momentos, faz o pedido para que Tiago cuide de César, seu filho, para ele, já que ele não tem mais forças e não vai conseguir. E o Tiago aceita. Então é aqui que a gente conhece o César, aquele que provavelmente criou em O Segredo da Floresta a relação mais forte com o Tiago. Eu digo criou no Segredo da Floresta porque a gente tem uma personagem que tem uma ligação mais forte com o Tiago, dado a eventos anteriores. O César, depois da partida do Chris, vê no Tiago uma figura diferente, mas não desde a partida do Chris. Desde um embate feroz e indescritível, onde algo e um monstro terrível se pôs na frente dos dois, tanto de César quanto de Tiago. E esse monstro, uma porta de um bar de motoqueiros, se pôs na frente desses dois heróis e eles perderam. Essa batalha foi uma derrota para Tiago e César. A primeira vez que o César se machucou em O Segredo da Floresta e a primeira vez que o Tiago perdeu para uma porta em todo Ordem Paranormal. E esse momento nunca mais seria esquecido. Esse inimigo tão formidável criou um laço, além de um simples amigos. Eram irmãos. O Tiago tomou a promessa do Chris como realidade, mas ele começou a fazer aquilo não por uma promessa, mas pelo que ele sabia que estava acontecendo. O César era seu irmão e devia ser protegido, porque é isso que os heróis fazem, e ele tinha que dar um exemplo bom. Mas junto com um exemplo bom, foi um exemplo ruim. E graças a isso, César mudou de nome, se tornando Kaiser. Passou a fumar. Um péssimo exemplo passado pelo seu irmão. Mas uma forma de dizer que o Tiago sempre ia estar com ele, independente do que acontecesse. Os dois sempre estariam juntos. E agora, o laço mais difícil de entender, porque muita gente diz que são um casal, outros dizem que só são irmãos. Eu não sou de dizer nenhum dos dois e eu vou deixar para que vocês decidam. Elizabeth Weber. Ela entrou na ordem junto com Tiago em um café, a Mancha de Café. A primeira vez que os dois se viram foi lá. Eles foram os únicos sobreviventes
do caso Nostradamus. Uma escola que pegou fogo, onde eles tinham que descobrir envolvimento em casos paranormais, a morte de um bombeiro que tentava apagar o fogo no local. Eles resolveram o caso, mas com muitas perdas. E esses traumas uniram os dois de uma forma peculiar. Era como se fosse algo além de simples amigos, mas algo além de qualquer outra coisa. Eles eram portos seguros, um pro outro. Um era a forma do outro ficar mais calmo. Os dois juntos funcionavam. Ela, Elizabeth, era uma pessoa extremamente rude, muito firme e extremamente arrogante. Mas com o Tiago ela não era assim. Ela se controlava, ela entendia. E além do mais, ela apoiava quem estava sempre do seu lado. Os dois tinham um laço muito difícil de entender, mas sempre estavam lá um pelo outro. E quando o Tiago toma essa decisão, é tão forte que ela muda completamente. Não só de personalidade, mas com medo. Ela perdeu tudo. Não restou mais nada. Aquele que devia sempre estar com ela não estava mais. Aquele que entendia a dor dela. Ambos perderam. Elizabeth a mãe, Tiago o pai. E ambos viram os amigos morrerem na primeira missão. Com traumas eles seguiram juntos. Mas no final de tudo, ela seguiu sozinha para um destino onde ela não entendia porquê, mas ela sempre via ele. O laço deles era tão forte que nem a morte os separava. Alucinações. Ela precisava dele. Sempre precisava. Ela olhava para os cantos e ele estava lá. Ela imaginava o que ele diria, mas não funcionava. Então, Elizabeth seguiu um caminho que, se vocês quiserem um Eternamente Weber, fica a critério de vocês. E agora, a gente vai ter que falar de outra pessoa que vai ter que ficar com um espaço mais curto. Não só porque a parte do Thiago é meio longa de se falar, mas também porque, como um NPC, Arnaldo Fritz tem muito pouco tempo de tela, mas tem muito desenvolvimento fora de tela. Arnaldo Fritz, um ator mundialmente conhecido, é considerado um sex symbol de tão bonito que o homem era, e, secretamente, membro da Ordo Realitas, uma organização criada para defender e combater o paranormal. Arnaldo era um homem centrado, completamente focado em conhecer e entender mais o paranormal. Ele sentia que algo de errado, muito errado, estava para acontecer. E ele tinha que entender tudo o mais rápido possível. Ele seguia estudando o paranormal de uma maneira em que seu melhor amigo, Senhor Veríssimo, não achava saudável. Ele temia pela vida do amigo e tentava evitar, mas ele sabia que o conhecimento do Arnaldo era grande demais e isso poderia ajudar. Então, ele aceitava que seu amigo se sacrificasse de maneira lenta e dolorosa, conhecendo e aprendendo mais do paranormal, cada vez mais perdendo a sua cabeça para a membrana, para o medo, para o caos.
que era o outro lado. Ele se mostrou extremamente interessado graças a um caso. Um dia eles tiveram que derrotar um culto que cultuava um tal de Kian. Ele queria entender o que era Kian. Então ele descobriu o primeiro ocultista que deveria ser parado. Então ele colocou seu plano em prática. Começou a escrever um grimório, um livro registrando todo o tipo de conhecimento que ele tinha sobre a membrana, sobre o paranormal, sobre rituais, como funcionava cada uma dessas coisas. Então, ele pôs seu conhecimento em prática. Arnaldo partiu à Itália, indo no Coliseu, analisando um jogo de máscaras. Um puzzle extremamente complicado, mas que para ele era algo simples. Ele resolveu com poucos passos. Era um homem extremamente inteligente. Ele encontrou uma das relíquias. Algo que era completamente possível ser usado para derrotar esse mal. Então, a relíquia pediu-lhe um favor, para que Arnaldo fizesse o certo, algo que ele temia. As máscaras não era a primeira relíquia que Arnaldo tinha encontrado. Não, tinha outra. Algo que estava confinado, guardado em uma lembrança importante demais. Em seu relógio de bolso, com a foto dele e de seu filho. A relíquia de energia. Algo caótico, moldado pelo caos. Que não dá para explicar. Até porque caos é inevitável. Ao entrar em contato com a relíquia de energia, Arnaldo não era mais o Arnaldo. Ele estava perdido. Se tornou apenas mais uma lembrança, mais um corpo, mais uma casca para o anfitrião. Uma entidade do outro lado, ocupada pela relíquia de energia, que apenas conhecia o caos e queria se divertir com joguinhos sádicos e extremamente destrutivos. Após isso acontecer, Arnaldo segue para o Brasil, voltando para São Paulo, em direção ao orfanato Santa Medefreda. O anfitrião começa um jogo. Kian, o primeiro ocultista, estava naquele orfanato. Ele não sabia quem era. Então, fez um jogo onde apenas um marcado poderia sair. Alguém que estivesse livre das correntes da realidade. Só uma pessoa assim poderia sair daquele jogo ileso. Mas algo interrompeu seu jogo. No último jogo, o orfanato queimou. Mas por algum motivo, Kian sobreviveu. Ele entendeu o porquê. O marcado, alguém fora das linhas da realidade, interrompeu seu jogo. Talvez não de maneira consciente, mas de maneira suficiente para que o jogo não fizesse mais sentido. Essa casca que Arnaldo se tornou, destrutiva, amarga, sorridente, extremamente maluca da cabeça, era um anfitrião, algo que ele não podia controlar. Então a história de Arnaldo se encerra, sendo consumida pelo outro lado, se tornando apenas mais nada, assim como seu amigo temia. Veríssimo temia que o conhecimento do outro lado tirasse seu amigo dele, mas não foi o conhecimento que arrancou Arnaldo da sua equipe, os Aniquiladores, a equipe mais forte que o homem já teve.
e sim o caos, uma tormenta roxa. Não dava para explicar, até porque o caos é inevitável. Então, se encerra a história da família Fritz. Pessoas altruístas que queriam fazer o bem, fizeram de suas maneiras, mas nem tudo é controlável. Então, se perdeu pelo caminho. Mas eles jamais serão esquecidos, tanto por uns quanto por outros.